Não se desespere se não conseguir canalizar imediatamente os poderes do seu dragão, Mira. Sim, eu sei que você tem que ser o melhor em tudo, mas isso não é algo que você possa controlar. Eles canalizarão quando sentirem que você está pronto. E assim que o fizerem, é melhor você estar pronto para manifestar um sinete. Até então, você não está pronto. Não force. Página 61. O livro de Brennan, capítulo 21. Isso realmente não é necessário. Eu olho de soslaio para Liam enquanto caminhamos em direção à porta dos arquivos. O carrinho nem chia mais. Ele consertou isso no primeiro dia. Então você me disse na última semana. Ele me lança um sorriso, revelando uma covinha. E ainda... Assim você ainda está aqui. Diariamente. Dia todo. Não é que eu não goste dele. Para meu aborrecimento absoluto, ele é realmente... legal. Cortês. Engraçado e ridiculamente útil. Ele torna difícil detestar sua presença constante, embora deixe a parás de madeira em pequenas pilhas por onde passa, que é onde quer que eu vá agora. O cara está constantemente cortando com aquela faca menor dele. Ontem ele terminou a estatuetade, um urso, até que seja ordenado de outra forma, diz ele. Balanço a cabeça para ele enquanto Pearson se levanta na porta do arquivo, endireitando sua túnica creme. Bom dia, cadete Pearson. Você também, cadete Sorrengail. Ele me oferece um sorriso educado, que morre quando ele olha para Liam. Cadete Mairi. Cadete Pearson, Liam responde, como se o tom do escriba não tivesse mudado completamente. Meus ombros ficam tensos enquanto Pearson corre para abrir a porta. Talvez seja apenas porque eu não estive perto dos marcados antes de Basgiat, mas... a hostilidade total em relação a eles está se tornando gritante e desconfortavelmente óbvia para mim. Entramos no arquivo e esperamos ao lado da mesa como todas as outras manhãs. Como você faz isso? Pergunto a Liam em um sussurro abafado. Lidar quando as pessoas são tão rudes sem reagir? Você é rude comigo o tempo todo. Ele brinca tamborilando com os dedos na alça do carrinho. Porque você é minha babá, não porque... não consigo nem dizer... Porque sou filho do desgraçado Coronel Mairi? Sua mandíbula estala. Sua testa franze por um segundo enquanto ele desvia o olhar. Concordo com a cabeça, meu estômago afundando enquanto penso nos últimos meses. Acho que não estou realmente melhor, no entanto. Detestei Shaden à primeira vista e não sabia nada sobre ele. Não que eu saiba agora também. Ele é irritantemente bom em ser completamente inacessível. Liam zomba, ganhando um olhar de um escriba perto do canto de trás. Ele tem esse efeito nas pessoas, especialmente nas mulheres. Eles o desprezam pelo que seu pai fez ou querem transar com ele pelo mesmo motivo. Só depende de onde estamos. Você realmente o conhece, não é? Eu estico meu pescoço para olhar para ele. Ele não apenas escolheu você para me seguir porque você é o melhor do nosso ano. Só agora pegando, hein? Um sorriso pisca em seu rosto. Eu teria dito isso no primeiro dia se você não estivesse tão ocupado bufando e bufando sobre o prazer da minha companhia. Reviro os olhos quando Gesínia se aproxima, com o capuz sobre o cabelo. Ei, Gesínia! Eu sinalizo. Bom dia! Ela sinaliza de volta. Sua boca se curvando em um sorriso tímido enquanto seu olhar se volta para Liam. Bom dia! Ele sinaliza com uma piscadela, claramente flertando. Fiquei chocado naquele primeiro dia em que ele sabia como assinar. Mas honestamente, eu tinha sido um pouco julgadora só porque não queria uma sombra. Só estes hoje? Pergunta Gesínia, inspecionando o carrinho. E esses? Pego a lista de pedidos em meio aos olhares óbvios e entrego a ela. Perfeito. Suas bochechas coram e ela estuda a lista antes de colocá-la no bolso. Ah, e o professor... Markham saiu antes que seu relatório diário chegasse para ensinar sua instrução. Você se importaria de assumi-lo? Feliz por. Espero até que ela esteja empurrando o carrinho para longe de nós. Então bato no peito de Liam. Pare com isso. Eu sussurro em voz alta. Parar o quê? Ele a observa até que ela vira a esquina no primeiro conjunto de prateleiras. Flertando com Gesínia. Ela é uma mulher de relacionamento de longo prazo, então, a menos que seja isso que você está procurando, apenas não faça isso. Suas sobrancelhas atingiram a linha do cabelo. Como alguém pensa a longo prazo por aqui? Nem todo mundo está em um quadrante onde a morte é menos uma chance e mais uma conclusão precipitada.
Respiro o cheiro dos arquivos e tento absorver um pouco da paz que ele traz. Então você está dizendo que algumas pessoas ainda tentam fazer coisinhas fofas como planos. Exatamente. E essa gente é a Gesínia. Acredite em mim, eu a conheço. Há anos. Certo? Porque você queria ser escriba quando crescesse. Ele examina os arquivos com uma intensidade que quase me faz rir. Como se houvesse alguma chance de alguém sair das prateleiras e vir atrás de mim. Como você sabia disso? Eu abaixo minha voz enquanto um grupo de alunos do segundo ano passa, suas expressões sombrias enquanto debatem os méritos de dois historiadores diferentes. Eu fiz minha pesquisa sobre você depois que fui, você sabe, designado. Ele balança a cabeça. Eu vi você praticando esta semana com essas suas lâminas, Sorrengail. Hyorson estava certo. Você teria sido desperdiçado como escriba. Meu peito incha com mais do que um pouco de orgulho. Isso ainda está para ser visto. Pelo menos os desafios não foram retomados. Acho que muitos de nós estão morrendo durante as aulas de voo, para evitar matar mais corpo a corpo. O que você queria ser quando crescesse? Eu pergunto, apenas para manter a conversa. Vivo! Ele dá de ombros. Bem, isso é alguma coisa. Como você conhece Shaden, afinal? Não sou tolo o suficiente para pensar que todos na província de Tyrendor se conhecem. Hyorson e eu fomos criados na mesma propriedade depois da apostasia, diz ele, usando o termo Tirês para a rebelião, que não ouço há anos. Você foi adotado? Minha boca cai aberta. Criar filhos de aristocratas era um costume que desapareceu após a unificação de Navarra, há mais de 600 anos. Bem, sim. Ele dá de ombros novamente. Onde você acha que os filhos dos traidores? Ele se encolhe com a palavra. Foram depois de executarem nossos pais? Olho para as vastas prateleiras de textos, me perguntando se algum deles tem a resposta. Eu não pensei. Minha garganta trava com essa última palavra. A maioria de nossas grandes casas foi dada a nobres que permaneceram leais. Ele limpa a garganta. Como deveria ser. Não me incomodo em concordar com o que é obviamente uma resposta condicionada. A resposta do rei Tauri após a rebelião foi rápida, até cruel. Mas eu era uma garota de 15 anos perdida demais em sua própria dor para pensar com misericórdia nas pessoas que causaram a morte de meu irmão. A queima de Aretia, que tinha sido a capital de Tyrendor, nunca caiu bem para mim, no entanto. Leon tinha a mesma idade. Não era culpa dele que sua mãe tivesse quebrado a fé com Navarre. Mas você não foi com seu pai para a nova casa dele? Seu olhar se volta para o meu, e sua testa franze. É difícil viver com um homem que foi executado no mesmo dia que minha mãe. Meu estômago afunda. Não, isso não está. Certo, seu pai era Isaac Maire, certo? Estudei todas as casas nobres em todas as províncias, incluindo Tyrendor. Eu tinha entendido algo errado? Sim, Isaac era meu pai. Ele inclina a cabeça, olhando para a área onde Gesínia desapareceu, e tenho a nítida sensação de que ele superou esta conversa. Mas ele não fez parte da rebelião. Balanço a cabeça, tentando entender. Ele não está no rol da morte das execuções de Kaldir. Você leu a lista de mortes das execuções de Kaldir. Seus olhos brilham. É preciso toda a minha coragem, mas eu mantenho seu olhar. Eu precisava ver se alguém estava nele. Ele recua ligeiramente. Fen Hyorson. Eu concordo. Ele matou meu irmão na Batalha de Aretia. Minha mente luta, tentando harmonizar o que li e o que ele está dizendo. Mas seu pai não estava nessa lista. Mas Liamera, como testemunha. A mortificação toma conta de mim. O que diabos estou fazendo? Eu sinto muito. Eu não deveria ter perguntado. Ele foi executado na casa da nossa família. Suas feições se contraem. Antes era dado a outro nobre, é claro. E sim, eu observei como eles fizeram isso também. Eu já tinha a relíquia da rebelião até então, mas a dor era a mesma. Ele desvia o olhar, sua garganta trabalhando. Então fui enviado para Tyrvine para ser criado pelo Duque Lindell, o mesmo que Hyorson. Minha irmãzinha foi enviada para outro lugar. Eles separaram você? Minha mandíbula praticamente se desequilibra. Nem a adoção nem a separação de irmãos são mencionadas em nenhum texto que li sobre a rebelião. E li 1 tonelada. Ele concorda. Mas ela é apenas 1 ano mais nova que eu. Então vou poder vê-la quando ela entrar no quadrante no ano que vem. Ela é forte, rápida e tem bom equilíbrio.
Ela vai conseguir. A ponta de pânico em seu tom me lembra de Mira. Ela sempre pode escolher outro quadrante. Digo baixinho, esperando que isso o acalme. Ele pisca para mim. Somos todos pilotos. O quê? Somos todos pilotos. Fazia parte do acordo. Temos permissão para viver, uma chance de provar nossa lealdade, mas apenas se passarmos pelo quadrante dos cavaleiros. Ele me encara perplexo. Você não sabe? Quero dizer. Eu balanço minha cabeça. Eu sei que os filhos dos líderes, dos oficiais, foram todos forçados ao recrutamento, mas isso é tudo. Muitos desses adendos ao tratado são confidenciais. Pessoalmente, acho que o quadrante foi escolhido para nos dar a melhor chance de subir de posição. Mas outros... Ele faz uma careta. Outros acham que é porque a taxa de mortalidade é muito maior para os pilotos. Então eles esperavam matar todos nós sem ter que fazer isso sozinhos. Eu ouvi Imogen dizer que originalmente achavam que os dragões tinham uma honra incontestável. Então eles nunca se uniriam a um marcado em primeiro lugar. E agora eles não sabem bem o que fazer. Conosco. Quantos de vocês têm lá? Penso em minha mãe e não posso deixar de me perguntar o quanto ela sabe. O quanto ela concordou quando se tornou o general comandante de Basgiath, após a morte de Brennan. Shaden nunca. Ele faz uma pausa. 60. E 8 dos policiais tinham filhos com menos de 20 anos. Somos 107, todos carregando relíquias da rebelião. O mais velho é Shaden. Murmuro. Ele concorda. E o mais novo tem quase 6 anos agora. O nome dela é Juliane. Acho que vou passar mal. Ela está marcada? Ela nasceu com isso. Eu entendo que foi feito pelo dragão. Mas que diabos? E está tudo bem que você pergunte. Alguém deveria saber. Alguém deveria se lembrar. Seus ombros sobem e descem enquanto ele respira profundamente. De qualquer forma, é difícil para você estar aqui? Ou é mais uma questão de conforto? Mudança. De assunto anotada, observo as fileiras de mesas, lentamente preenchidas com escribas se preparando para o trabalho, e imagino meu pai entre eles. É como voltar para casa, mas não. E não é que tenha mudado. Este lugar nunca muda. Inferno. Acho que a mudança é a inimiga mortal de uma escriba. Mas estou começando a perceber que mudei. Eu não me encaixo aqui. Não mais. Sim, entendi. Algo em sua voz me diz que ele realmente gosta. Estou na ponta da língua para perguntar como foram os últimos 5 anos para ele. Mas Gesínia reaparece, a carroça carregada com os tomos solicitados. Tenho tudo aqui para você. Ela sinaliza. Depois gesticula para o pergaminho no topo. Isso é para o professor Markham. Vamos garantir que ele receba. Prometo, inclinando-me para pegar. O carrinho. Minha gola alta se move e Gesínia engasga, sua mão voando para cobrir sua boca. Ó deuses, Violet, seu pescoço. Seus movimentos de mão são precisos, e a simpatia em seus olhos faz meu peito apertar. Simpatia não é uma palavra encontrada em nosso quadrante. Há raiva, cólera e indignação, mas nenhuma simpatia. Não é nada. Eu coloco meu colarinho de volta no lugar, cobrindo o anel de hematomas amarelados, e Leon estende a mão por cima de mim, pegando o carrinho. Bem, até amanhã. Ela balança a cabeça e torce as mãos enquanto nos viramos para a porta. Pearson a fecha depois que passamos pelo corredor. Rierson me ensinou a lutar durante os anos em que esteve em Tirvain. A mudança de assunto de Leon é apreciada e, sem dúvida, intencional mais uma vez. Eu nunca vi ninguém se mover do jeito que ele faz. Ele é a única razão pela qual passei pela primeira rodada de desafios. Ele pode não demonstrar, mas cuida de si mesmo. Você está tentando me vender seus melhores pontos? Subimos e noto com certa satisfação que minhas pernas estão fortes hoje. Adoro os dias em que meu corpo coopera. Você está um pouco presa a ele por... Ele faz uma careta. Bem, para sempre. Ou até que um de nós morra. Eu brinco. Mas não dá certo quando viramos a esquina e seguimos o caminho que passa pelo quadrante dos curandeiros. Como você pode fazer isso de qualquer maneira? Guardar alguém cuja própria mãe supervisionou a ala que capturou a sua? Eu queria fazer a pergunta a semana toda. Quer saber se você pode confiar em mim? Ele abre outro sorriso fácil. Sim, a resposta é simples. Ele ri, o som ecoando nas paredes do túnel e nas janelas de vidro da clínica. Boa resposta.
Tudo o que posso dizer é que sua sobrevivência é essencial para a de Hyorson, e devo tudo a ele. Tudo. Ele me olha diretamente nos olhos para essa última palavra, mesmo quando o carrinho bate em uma pedra elevada no corredor pavimentado. O pergaminho em cima cai no chão, e eu estremeço com a dor surda em minhas costelas, enquanto me apresso para recuperá-lo, e ele se desenrola ao longo da ligeira inclinação da passagem. Entendi. O grosso pergaminho não está ansioso para rolar de volta no lugar, e eu pegou uma frase que me faz parar. As condições em Sumerton são particularmente preocupantes. Uma aldeia foi saqueada e um comboio de suprimentos saqueado ontem à noite. O que ele diz? Liam pergunta. Sumerton foi atacado. Viro o pergaminho para ver se está marcado como classificado, mas não está. Na fronteira sul? Ele parece tão confuso quanto eu. Sim, eu concordo. É outro ataque de grande altitude também, se bem me lembro da minha geografia. Diz que um comboio de suprimentos foi saqueado. Eu li um pouco mais. O armazenamento comunitário em cavernas próximas foi saqueado. Mas isso não faz sentido. Temos um acordo comercial com Poromiel. Um grupo de ataque, então. Eu dou de ombros. Nenhuma pista. Acho que ouviremos sobre isso no Battle Brief hoje. Os ataques ao longo de nossas fronteiras ao sul estão aumentando, todos com a mesma descrição. Aldeias nas montanhas estão sendo destruídas onde quer que as proteções enfraqueçam. Imensas e incríveis greves de fome, meu estômago roendo o vazio que exige ser apaziguado com o sangue de... Sorrengail? Liam olha para mim, preocupação gravada entre as sobrancelhas. Tyrn está acordado. Eu consigo dizer, segurando meu estômago como se eu fosse a única que anseia por um rebanho de ovelhas, ou cabras, ou o que ele decidir pela manhã. Bons. Deuses, por favor, vá comer alguma coisa. O mesmo poderia ser sugerido a você. Ele rosna. Você é uma pessoa matinal, não é? A fome se dissipa, e sei que é porque ele está amortecendo o vínculo naquele momento porque não posso. Suas emoções só fluem para mim quando anulam seu controle. Obrigado. Andarna, ainda dormindo. Ela vai sair mais alguns dias depois de usar tanto poder. Alguma vez fica mais fácil? Eu pergunto a Liam. Sendo atacados pelo que estão sentindo? Ele estremece. Boa pergunta. Daig mantém um bom controle de si mesmo, mas quando está com raiva? Liam balança a cabeça. É para ajudar quando eles começarem a canalizar e tivermos o poder de protegê-los. Mas você sabe que Carr não vai se incomodar conosco até que isso aconteça. Eu já havia presumido que Liam ainda não tinha suas habilidades, considerando que ele está comigo em todas as aulas. Mas é reconfortante saber que ele ainda está na população cada vez menor de cavaleiros impotentes comigo. Embora Andarna tenha me dado seu dom de parar o tempo, tenho certeza de que usá-lo não será uma ocorrência regular, especialmente se ela levar dias para se recuperar. Então Tyrn também não canalizou para você, certo? Liam pergunta. Um olhar de incerteza, vulnerabilidade em seu rosto. Eu balanço minha cabeça. Eu acho que ele tem problemas de compromisso. Eu sussurro. Eu ouvi isso. Então fique fora da minha cabeça. Outra onda de fome paralisante me assalta e quase esmago o pergaminho de Markham em minha mão. Não seja burro, juro, que o ouvi soltar uma risada em resposta. É melhor nos apressarmos ou perderemos o café da manhã. Certo. Termino de enrolar o pergaminho e coloco de volta no carrinho. Eu quero ser como os garotos legais. Rhiannon resmunga enquanto os alunos do primeiro ano da segunda e terceira alas saem da escada da torre que leva até a sala de aula do professor Carr naquela tarde, entupindo ainda mais o corredor em nosso caminho para Battle Brief. Nós vamos, eu prometo, ligando meu braço ao dela. Tenho que admitir, há mais do que uma pequena pontada de ciúme em meu peito. Você pode ser legal, mas nunca será tão legal quanto eu. Hridok passa por Liam e joga o braço sobre meu ombro. Ela está falando de todos que já estão canalizando. Eu explico, fazendo malabarismos com meus livros para não deixá-los cair. Embora, pelo menos, se não estamos canalizando, não estamos estressados em manifestar um sinete antes que a magia nos mate. A relíquia no centro das minhas costas. Formiga. E não posso deixar de me perguntar se o presente de Andarna acionou aquele relógio para mim. Pensei que estávamos discutindo como eu acabei de dominar aquele teste de física. Ele sorri. Definitivamente a pontuação mais alta da classe. Rhiannon revira os olhos.
Por favor, marquei 5 pontos a mais do que você. Paramos. De contar suas notas meses atrás. Ele se inclina ligeiramente para a frente. Suas notas naquela aula tornam isso injusto para o resto de nós. Ele olha entre nossos ombros. Espere. O que você conseguiu, Mayri? Não estou entrando no meio disso. Liam responde. Eu rio quando nos separamos, entrando no gargalo dos cadetes para entrar na sala de briefing. Desculpe, Sorrengail. Alguém diz, saindo do caminho e puxando seu amigo com eles enquanto entramos na sala de aula. Nada para se desculpar. Eu chamo, mas eles já estão subindo algumas fileiras. Eu nunca vou me acostumar com isso. Definitivamente facilita a chegada aos lugares. Brinca Rhiannon enquanto descemos os degraus que se curvam ao longo da enorme torre. Eles mostram o nível apropriado de deferência. Tyrn resmunga. Para o que eles pensam que eu serei, não para quem eu sou. Encontramos nossa fileira e caminhamos para nossos assentos, sentados como um esquadrão entre os calouros. Isso mostra uma excelente premeditação. A sala fervilha de energia conforme os passageiros entram, e não posso deixar de notar que ninguém precisa mais ficar de pé. Nossos números diminuíram exponencialmente nos últimos 4 meses. O número de cadeiras vazias é preocupante. Perdemos outro primeiro ano ontem, quando ele se aproximou muito do rabo de escorpião vermelho de outro cavaleiro no campo de voo. Em um segundo ele estava parado ali, e no seguinte era um pedaço de terra queimada. Mantive-me o mais próximo possível de Tyrn pelo resto da sessão. Meu couro cabeludo formiga, mas luto contra a vontade de me virar. Riorson acabou de chegar. Liam diz do assento à minha direita, quebrando a pequena estatueta de dragão que ele está esculpindo e olhando para as fileiras em direção aos alunos do 3º ano. Figurado. Eu levanto meu dedo médio e mantenho meus olhos para frente. Não que eu não goste de Liam, mas ainda estou chateado com Shaden por designá-lo. Liam bufa e sorri, exibindo sua covinha. E agora ele está olhando. Diga-me, é divertido irritar o cavaleiro mais poderoso do esquadrão? Você pode tentar por si mesmo e descobrir, eu sugiro, abrindo meu caderno na próxima página vazia. Eu não posso me virar. Eu não vou. Querer Shaden está bem. Tem que zer. Satisfazendo os impulsos que me dá? Isso é estúpido. Isso vai ser um não de mim. Perco a batalha com meu autocontrole e olho por cima do ombro. Com certeza, Shaden está sentado na primeira fila ao lado de Garrick, dominando a arte de parecer entediado. Ele acena com a cabeça para Liam, que Liam retribui. Reviro, os olhos e olho para frente novamente. Liam se concentra em sua escultura, que se parece muito com seu Red Dagger Tail, Daig. Eu juro, você pensaria que houve tentativas de assassinato contra mim durante todas as aulas com a maneira como ele faz você me seguir. Eu balanço minha cabeça. Em sua defesa, as pessoas gostam de tentar matar você. Rhiannon separa. Seus suprimentos. Um tempo. Já aconteceu uma vez, Ri. Eu ajusto minha postura para manter meu peso nas costelas machucadas. Eles estão bem enrolados, mas encostar no encosto do meu assento não é uma opção. Certo. E como você chamaria tudo? Isso com Tynan? Rhiannon pergunta. Debulha. Eu dou de ombros. E as constantes ameaças de Barlow? Ela arqueia uma sobrancelha para mim. Ela tem um ponto aí. Sawyer entra na conversa, inclinando-se para a frente do assento ao lado de Rhiannon. São apenas ameaças. A única vez que realmente fui alvo foi à noite, e não é como se o Liam aqui estivesse dormindo no meu quarto. Quero dizer, não sou contra. Ele começa, sua faca pairando sobre o pedaço de madeira. Nem comece. Eu viro minha cabeça para encará-lo, e não posso deixar de rir. Você é um flerte sem vergonha. Obrigado. Ele sorri e volta a esculpir. Não foi um elogio. Não ligue para ela. Ela está apenas sexualmente frustrada. Deixa uma garota rabugenta. Rhiannon escreve a data em sua página vazia, e eu sigo. O exemplo, mergulhando minha pena em meu tinteiro portátil. Essas canetas fáceis e sem bagunça que alguns dos outros já podem usar são apenas outro motivo pelo qual mal posso esperar para canalizar. Não há mais penas. Não há mais tinteiros. Isso não tem nada a ver. Deuses, ela poderia ter dito isso um pouco mais alto, e, no entanto, não ouço você negar isso. Ela sorri docemente para mim. Me desculpe, eu não fiz o corte. Liam brinca. Mas tenho certeza de que Riorson ficaria bem se eu avaliasse alguns candidatos.
especialmente se isso significasse que você pararia de desviá-lo na frente de toda a sua ala. E como exatamente você avaliaria os candidatos? O que você vai marcar? Rhiannon pergunta, uma sobrancelha levantada acima de seu sorriso largo. Isso eu tenho que ouvir. Eu mantenho uma cara séria por 2 segundos antes de rir de como ele parece horrorizado de repente. Obrigado pela oferta, no entanto. Vou me certificar de manter qualquer ligação em potencial com você. Quero dizer, você poderia assistir. Rhiannon continua, piscando inocentemente para ele. Só para ter certeza que ela está totalmente coberta. Você sabe, então ninguém enfia isso nela. Estamos contando piadas de pau agora? Hridok pergunta do lado de Liam. Porque toda a minha vida levou a este exato momento. Até. Sawyer ri. Foda-me, Liam murmura baixinho. Só estou dizendo que já que você está protegido à noite agora... Nós rimos ainda mais, e ele solta um suspiro profundo. Espere. Eu paro de rir. O que quer dizer com estou protegido à noite? Por que você é vizinho? Meu sorriso desaparece. Por favor, me diga que ele não está fazendo você dormir no corredor ou algo desagradável. Não, claro que não. Ele protegeu sua porta na manhã seguinte ao ataque. Sua expressão diz claramente que eu deveria saber disso. Eu estou supondo que ele não te contou? Ele o quê? Ele protegeu sua porta, diz Liam, mais quieto desta vez. Então só você pode abri-lo. Merda, não sei como me sentir sobre isso. É mais do que ligeiramente controlador e fora de linha, mas também doce. Mas se foi ele quem o protegeu, então ele pode entrar também, certo? Bem, sim. Liam encolhe os ombros enquanto os professores Markham e Devera descem as escadas, indo para a frente da sala. Mas não é como se Riorson fosse matar você. Certo, veja, ainda estou me ajustando a essa pequena mudança de coração. Eu me atrapalho com minha pena e ela cai no chão. Mas antes que eu possa me inclinar, as sombras sob o braço da minha mesa levantam um instrumento como uma oferenda. Eu o arranco das sombras e olho para trás, para Xaden. Ele está travando uma conversa com Garrick, sem me prestar a mínima atenção, exceto, aparentemente, ele é. Se podemos começar, Markham grita na sala e ficamos em silêncio, enquanto ele coloca o pergaminho que Liam e eu entregamos a ele antes do café da manhã. No pódio. Excelente. Escrevo Somerton no topo da página e Liam troca sua faca por uma pena. Primeiro anúncio, diz Devera, dando um passo à frente. Decidimos que não apenas os vencedores do Squad Battle deste ano receberão o direito de se gabar. Ela sorri como se estivéssemos recebendo um presente. Mas eles também receberão uma viagem para as linhas de frente para acompanhar uma ala ativa. Aplausos irrompem ao nosso redor. Então, se vencermos, teremos a chance de morrer mais cedo? Rhiannon sussurra. Talvez eles estejam tentando uma coisa de psicologia reversa. Eu olho para os outros ao nosso redor, que estão claramente muito felizes e preocupados com sua sanidade. Então, novamente, quase todos nesta sala podem ficar em seu dragão. Então você pode. Você não tem coisas melhores para fazer com o seu dia do que ouvir minha autoaversão? Não particularmente. Agora preste atenção. Pare de se intrometer e talvez eu consiga. Eu contraponho. Chuffs de Tern. Um dia posso conseguir traduzir aquele som, mas não é hoje. Sei que o Squad Battle não começa até a primavera, continua Devera. Mas imaginei que essa notícia daria a todos a motivação adequada para se dedicarem a todas as áreas que levam aos desafios. Outra alegria ressoa. E agora que temos sua atenção. Markham levanta a mão e a sala fica em silêncio. As linhas de frente estão relativamente calmas hoje, então vamos aproveitar esta oportunidade para dissecar a batalha de Janfar. Minha pena paira sobre meu caderno. Certamente ele não disse isso. As luzes mágicas se elevam até os penhascos de Dralor que separam Tirendor, erguendo toda a província milhares de pés acima do resto do continente, antes de brilhar mais intensamente na antiga fortaleza ao longo da fronteira sul. Esta batalha foi fundamental para a unificação de Navarra e, embora tenha ocorrido há mais de 6 séculos, há lições importantes que ainda impactam nossas formações de voo até hoje. Ele está falando sério? Eu sussurro para Liam. Sim. O aperto de Liam dobra sua pena. Eu acho que ele é.
O que tornou esta batalha única? Devera pergunta, com as sobrancelhas levantadas. Bryant, a fortaleza não foi apenas preparada para um cerco, o segundo ano diz de cima de nós, mas foi equipada com o primeiro parafuso cruzado, que provou ser letal contra dragões. Sim, e, Devera pede, foi uma das batalhas finais em que grifos e dragões realmente trabalharam lado a lado para aniquilar o exército dos sertões. Continua o segundo ano. Eu olho para a esquerda e para a direita, observando os outros cavaleiros começarem a fazer anotações. Surreal. Isso é simplesmente surreal. Até Rhiannon está escrevendo intensamente. Nenhum deles sabe o que sabemos, que uma aldeia inteira de navarrianos foi saqueada ontem à noite ao longo da fronteira, e os suprimentos saqueados. No entanto, estamos discutindo uma batalha que aconteceu antes que a conveniência do encanamento interno fosse inventada. Agora preste muita atenção, ensina Markham, porque você vai entregar um relatório detalhado em 3 dias e fazer comparações com batalhas dos últimos 20 anos. Aquele pergaminho estava marcado como classificado? Liam pergunta baixinho. Não, eu respondo tão calmamente. Mas talvez eu tenha perdido isso? O mapa de batalha nem mostra a atividade perto daquela cordilheira. Sim, ele acena com a cabeça, arranhando a pena contra o pergaminho enquanto começa a fazer anotações. Tem que ser isso. Você perdeu. Eu pisco, forçando minha mão a escrever, sobre uma batalha que analisei dezenas de vezes com meu pai. Liam está certo. Essa é a única explicação possível. Nossa autorização não é alta o suficiente. Ou talvez eles não tenham terminado de coletar todas as informações necessárias para formar um relatório preciso. Ou tinha que ter sido classificado como classificado. Eu só perdi isso.